Olá, boa hora. Sejam todos e todas e todes bem-vindos a mais um episódio de Comunicação em Movimento. Esse é um espaço de conhecimento produzido pelo EMERGE, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação do professor Dr. Adilson Cabral. O programa Comunicação em Movimento traz debates relacionados às políticas de comunicação, à comunicação comunitária, a diversidades culturais, competências críticas infocomunicacionais e ativismo midiático. Na apresentação de hoje, estou eu, Jader Damasceno, a gente está fazendo o programa 51. Eu falo de Niterói, sou um homem branco, de pele clara, cabelos castanhos escuros, uso um óculos, tenho um protetor ocular no direito, sou doutor em comunicação e mídia e estou numa sala branca com uma cortina cinza. O programa de hoje tem como foco as mutações comunicacionais e os medos, né? E nesse sentido, a gente vai falar quem tem medo das emoções, para falar de comunicação e também para falar de mídia. E como nossa convidada de hoje está a professora Samara Araújo de Andrade, mais conhecida como Samara Andrade, é doutora em comunicação pela Universidade de Brasília, mestre em comunicação e graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, também é professora de jornalismo da UESP, Universidade Estadual do Piauí, tem experiências na área de comunicação, educação, ênfase em jornalismo, teoria da comunicação, sociologia da comunicação e economia política da comunicação. O currículo dela é vastíssimo e para bater esse papo a gente vai chamar ela para a nossa sala. Olá, professora Samara, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Jader, Cíntia, pessoal que está acompanhando e que vai ver depois, né, em outro momento. Bom, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanho escuro, estou com uma blusa preta, estou num escritório que tem uma estante no fundo com alguns livros e outro armário. E estamos aqui para conversar com vocês. Professora, para começar o nosso papo, como o tema que a gente colocou já foi falar sobre essa comunicação em mutação, esse jornalismo em mutação, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre que jornalismo é esse que está em mutação e como ele tem nos atravessado hoje em dia. Bom, não agradeci, vou voltar aqui um pouco para agradecer o convite de vocês, do Grupo Emerge, da Federal Fluminense. Tenho um carinho grande aí pelas pesquisas que são desenvolvidas por vocês. Agradecer o convite do Jade, a Cíntia, o Adilson, o pessoal da organização do Emerge. Bom, que jornalismo é esse? Nós temos visto um jornalismo que a gente se pergunta realmente que jornalismo é esse, né? Foi o que me motivou, porque já se refere à minha pesquisa que deu origem ao livro Jornalismo em Mutação. Né? Um jornalismo atravessado por um modelo capitalista que se coloca de modo muito forte, né, e com interferências em várias áreas. Né? Então, nessa pesquisa que deu origem ao livro, o meu interesse é saber que repercussão o capitalismo tem sobre o jornalismo, né? O que ele provoca sobre o jornalismo. E a gente chegou, como resultado dessa pesquisa, que ele provoca várias alterações se a gente leva em conta a ideia de jornalismo como atividade de bem social. Certo? Então, ele sofre várias mudanças em relação a essa nossa ideia de jornalismo como atividade de bem social, que aí eu denominei de mutações. Né? Um jornalismo que é produzido num contexto de capitalismo, sujeito a muitas alterações, muitas delas ligadas a uma lógica mercantilista, que é uma lógica própria do capitalismo. Então, muitas dessas mutações estão ligadas a essa lógica mercantilista, que provoca essas mudanças, e a um modelo de concentração
da mídia. Né? Embora a gente pense, hoje a gente está mais desconcentrado, né? A gente, com os modelos digitais, a gente, no início, até achamos que a gente ia para um modelo bem desconcentrado, mas, na verdade, por conta das plataformas, a gente está também num modelo bastante concentrado e num modelo desregulado. Né? Então, isso provoca, assim, muitas alterações no jornalismo. Professora, bem na introdução, na apresentação do seu texto, desse livro em específico, você fala que existem muitos contornos, né? E eu estou aqui com minha cola, porque eu também estou com meu livro. E você fala que ele ganhou muitos contornos e vai tomando dimensão a partir da concepção e da ideia de tempo. Então, como a gente poderia pensar essa mutação nesse tempo mediatizado, nesse tempo em que a gente conversa com as mídias e as plataformas digitais? Ok. A gente vinha num modelo que era um modelo realmente muito concentrado, né? Os grandes meios de comunicação e pouco espaço para algumas experiências, embora sempre há experiências em comunicação, né? O que a gente chama de modelos de jornalismo alternativo e tal. Né? E quando a gente tem os avanços das tecnologias de informação e comunicação, a gente ficou bastante empolgado, né? Achando que nós estávamos indo para um modelo mais democrático de comunicação, com mais pessoas, com mais atores, com mais agentes, com mais pessoas conseguindo produzir conteúdo. Né, esse momento de um certo entusiasmo inicial, hoje convive com a visão mais crítica, também por a gente constatar que esse modelo das plataformas digitais, também elas são grandes empresas, também preocupadas com mercantilização, né, também preocupadas com controlar essa comunicação. Nossas mídias ditas alternativas, né, as mídias que surgem, a gente termina sendo um modelo que produz muitas coisas diferenciadas, é muito bom dar uma mexida, uma atenção no campo, né, mas a gente é muito dependente das plataformas digitais. A gente não tem controle sobre a nossa visibilidade das mídias alternativas, né, sobre como isso vai estar sendo distribuído. Então, essa distribuição que, a princípio, pareceu que ia ser uma solução para uma democratização da mídia, hoje a gente vê em que cenário é que a gente está. Num cenário onde as plataformas têm um controle muito grande, todos os meios são muito dependentes das plataformas, mesmo os meios mais convencionais que já existiam, como os meios, as possibilidades que foram surgindo, são dependentes dessas plataformas, que estão desreguladas. A gente tem acompanhado aí o caso do Elon Musk, que não quer regulação, né? E essa briga com a justiça brasileira e todos esses conflitos que a gente tem acompanhado e tem pedido regulação. Né? É necessário que se regule as plataformas digitais, até pela dimensão que elas tomaram nesse momento da comunicação. Né? As alternativas passam pelas plataformas digitais e mesmo as mídias convencionais também passam pelas plataformas digitais, então elas precisam ser reguladas. E elas exercem um poder grande, uma influência em outros, e mesmo nas formas convencionais que a gente já produzia, a gente vê uma preocupação com o aumento de conteúdos que possam ser mercantilizados, aumento de conteúdos que gerem cliques, aumentos de conteúdo de entretenimento, né? Porque nas redes sociais a gente às vezes está muito em busca de entretenimento, a gente é muito rápido, a gente é muito acelerado, e isso vai para o modelo de jornalismo mais convencional, a ponto a gente fica se perguntando, né, que jornalismo é esse? Né, o Mark Dezek diz que a gente já tem que se perguntar no que o jornalismo está se transformando, né, porque está essa coisa em transformação. É possível a gente... Desculpa lhe interromper, mas aproveitando o seu gancho dessa mutação do jornalismo, que jornalismo é esse? O Franciscato falou que a gente está com um tempinho atrasado para entender esse jornalismo de hoje, né, do momento presente. E talvez fazer essa pergunta, qual é o ponteiro do relógio que a gente está,
seria importante para entender que jornalismo é esse, porque tem se confundido muito a ideia de entretenimento e jornalismo. E a legitimidade que foi construída muito esforço, né, dos jornalistas e da comunidade para entender esse jornalismo como um lugar de veracidade, de respeito e de respaldo, tem sido desfeito ou desfacelado. Então, que jornalismo é esse de hoje? É possível a gente pensar um jornalismo mais sério, sem uma regulação dessas plataformas e uma regulação também do nosso diploma, do nosso modelo de educação? São muitas coisas que a gente tem que pensar e cobrar e acompanhar juntos, né? Então, a gente tem brigado pela regulação das plataformas, é uma briga importante, né? A gente precisa que essas plataformas sejam reguladas, por isso, pela dimensão que elas tomaram. A briga pelo diploma também é uma briga importante, também assim que tiraram o diploma, as próprias empresas, as grandes empresas diziam, não tem problema, porque a gente vai continuar contratando as pessoas com diploma. Claro, porque são pessoas, digamos, melhor formadas, né? Estão formadas na universidade, tem um corpo de conhecimento técnico e teórico que se adquire, então são pessoas mais prontas. Mas essa é uma briga que a gente tem que brigar. Essa coisa da empresa dizer que não, eu vou contratar mesmo os formados, não pode nos satisfazer, porque essa é uma briga que passa também pela qualificação profissional e pelo quanto eu vou pagar esse profissional. Né, passa pela nossa valorização profissional. Eu sou alguém que estudou tantos anos na universidade e tal, me preparei, então sou um profissional preparado para exercer essa atividade. Se é uma atividade que pode ser exercida por qualquer pessoa, né, então se relaciona também com os salários menores, né, e com precarização do trabalho, que é outra discussão grande que a gente tem no momento. A precarização do mercado de trabalho, a precarização do trabalho dos jornalistas, né, que é outra questão que a gente tem que pensar também. Eu coloquei até entre as mutações relacionadas à precarização, uma maior contratação de estagiários e freelancers, né? Porque é isso, um mercado que não precisa de diploma, que não precisa que todo mundo, é como se todo mundo soubesse operar, então é um mercado onde muitas vezes as empresas vão estar satisfeitas, eu achar que está tudo resolvido, com contratando mesmo mais estagiários e freelancers, que se adaptam melhor às normas impostas pela empresa, teoricamente dariam menos trabalho para essa empresa para seguir regras, para seguir decisões empresariais, né? E se reflete também no salário, salários mais baixos. Esse ano a gente tem um texto seu que saiu, que é a segunda parte, né, desse papo que a gente tem, que é Quem Tem Medo das Emoções. E para falar das emoções, a gente pensou em como falar do medo, né? Aí, para passar para esse outro texto, eu queria meio que fazer um paralelo. O que tem de mutação nesses medos? De que forma que esses medos das emoções na contemporaneidade têm sido geridos por essas mutações digitais, da comunicação, das mídias e das plataformas? As mutações estão muito ligadas, né, essas mutações que eu elenquei nesse trabalho, no livro, elas estão muito ligadas a transformações que são transformações do capitalismo, né, que é um modelo de concentração, de mercantilização, de um modelo privatista da comunicação. Certo? Então, essas mutações estão muito ligadas a essas transformações no capitalismo, esse avanço no modelo capitalista, uma aceitação desse modelo capitalista como o modelo e que não precisasse ser questionado. Né? Porque ele também vem junto com a ideologia, né? Assim como a tecnologia também vem junto com a ideologia. E a gente chega assim no medo, nas emoções, porque o capitalismo também usa o medo. O medo, inclusive, é uma emoção muito usada pelo capitalismo. Né? Então, se a gente pensar até no próprio ambiente de trabalho, né? Como se usa o medo, por exemplo, o medo de ficar desempregado. Né? É um medo que o capitalismo usa. Então, para o capitalismo, nunca nem é interessante
Eu estava vendo hoje uma matéria sobre diminuição do número de desempregados no Brasil. Para o capitalismo, nunca é interessante ficar todo mundo empregado, né? Porque ele não vai poder utilizar o medo contra a gente. Então, o medo é um tipo de emoção usada pelo capitalismo. E fazendo uma relação entre pensar em capitalismo e pensar em emoções, o próprio Marx também ele não usou a palavra emoção, né? Mas nos estudos que ele fez, quando ele fala de fetiche da mercadoria, quando fala de dominação, quando fala de submissão, quando fala de ideologia, de dominação, de exploração, isso tudo tem uso de emoções, né? Então, o capitalismo também usa emoção, né? Também faz uso da emoção. O medo é uma das emoções, né, que ele utiliza, mas utiliza outras emoções também. No seu texto, você fala sobre como, em alguma medida, os conceitos e o uso do termo emoções, inclusive a prática das emoções, é negligenciada pelas pesquisas marxistas e também, hoje em dia, da economia política da comunicação. Eu queria também falar um pouquinho sobre isso, eu queria entender e queria que todo mundo que nos assistisse agora ou no futuro, porque tem essas vantagens, né, da gente estar nas plataformas, por que é negligenciado e de que forma que a universidade tem pensado essa perspectiva de levar para a população um debate qualificado, mas que seja acessível? Certo. Tem algumas explicações por que a gente fala tanto de razão e valoriza tanto a razão e negligencia as emoções. Né? Algumas explicações vão desde a colocação do modelo moderno de ciência. O modelo moderno de ciência valoriza a razão, como se por meio da razão a gente chegasse a determinados estágios que sejam os estágios interessantes de se estar, porque a razão ela conseguiria clarificar as questões e a emoção seria uma coisa vista durante muito tempo como uma coisa negativa. Né? Até hoje tem, agora, recentemente tem gente que diz, não, fulano é muito emocionado, né? O emocionado como uma coisa negativa. Então, as emoções, tem desde essas explicações do modelo moderno, o Norbert Elias que diz o processo civilizador. Para a civilização se colocar, ele diz precisou esconder as emoções, trabalhar com as emoções como coisas negativas e que deveriam ser escondidas, e você poder trabalhar com a ideia de controlar as pessoas, né? Isso também se relaciona com o capitalismo, porque o modelo capitalismo, ele no discurso se interessa pouco pelas emoções, porque ele também está interessado em produtividade, em eficiência. Então, os valores que ele está interessado seriam valores que não combinariam com a emoção, para os quais a emoção não serviria e a razão seria mais interessante. Então, é durante muito tempo visto como uma coisa dual, como uma coisa separada. Isso aqui é racional, isso aqui é emocional. Né? Isso é reproduzido em várias coisas, nas novelas, na publicidade, isso é reproduzido de várias formas na música, às vezes alguma coisa é vista como racional, outra coisa como emocional. E nos próprios estudos, durante muito tempo, essas categorias foram tidas, né? Ou se quis sufocar um pouco essa junção dessas categorias que pudessem ser percebidas como as duas existentes. E durante muito tempo as emoções foram alguma coisa estudada mais pela psicologia, né, do que por outras ciências. Mas a gente já vê uma mudança nisso, né? Desde os anos 80, a sociologia tem uma sociologia das emoções que diz, não, as emoções, os processos sociais, eles têm emoções, então a gente precisa estudar as emoções do ponto de vista da sociologia. Tem uma antropologia das emoções, mas recentemente também tem crescido muito uma filosofia das emoções. Né? Então, ela já é estudada, as emoções, por várias ciências que dizem razão e emoção não são coisas separadas, são coisas interconectadas. Onde tem razão, tem emoção, e onde tem emoção, tem razão. Não são categorias distintas.
É possível a gente começar a vislumbrar no horizonte também uma categoria específica, um campo específico das emoções, comunicação e emoção? Porque a gente tem visto a publicidade, a indústria cultural trabalhar muito sobre os alicerces dessas emoções para captação de verba, para captação de público, para as fazendas de like. E a gente está começando a ver esse horizonte de pesquisas mais direcionadas na economia política. Tem já algumas pesquisas em comunicação, algumas são no sentido muito de uma ideia de manipulação das emoções, que é importante a gente pensar, né, que emoções podem ser manipuladas e podem ser usadas, né, a publicidade muitas vezes busca fazer isso, então é um campo de pesquisa, mas tem um outro campo também, e eu gosto mais dessa outra linha, que não quer pensar muito enquanto manipulação, embora reconheça que ela possa existir, mas quer pensar as emoções como algo intrínseco aos fenômenos, certo? E até porque é sempre complicado você achar que você vai usar as emoções para manipular. Certas emoções, eu estou mais de acordo com a Sarah Ahmed, que acha que as emoções são dados muito difíceis de serem manipulados e elas muitas vezes escapam. Você jura que está usando aquilo para manipular e aquilo escapa, as pessoas reagem de outra forma. Então, eu gosto mais de uma linha que pensa nas emoções como coisas que circulam, né? E ao circular, impregnam ambientes, contaminam pessoas, a relação entre as pessoas, mas não como algo que eu possa tentar utilizar para manipular alguém. Isso não é desconhecer que tenha uma função, que pode ter uma função e pode existir a busca de manipular, sim. Mas é pensar que é difícil você achar que você vai ter o controle, certo? E gosto mais de pensar nessa questão da emoção ser intrínseca aos fenômenos. Sempre vai ter emoção, até quando, por isso esse artigo que você se referiu, quem tem medo das emoções, né? Porque até quando você acha que não está tendo emoção, tem emoção. E até a pessoa mais racional que pensa, não, eu faço isso muito, de modo muito racional, tem emoção ali também, certo? Então, eu gosto de pensar nisso como alguma coisa intrínseca. E você fala em pesquisa específica, tem algumas já. Eu gosto do livro Jornalistas e Emoções, Sal e Sentido da Profissão. Ele só está tendo em francês. Eu soube que iriam traduzir, mas eu acho que ainda não está traduzido. É da Florence Lecan e Denis Rouelan. Então, é isso, jornalismo e emoções, sal e sentido da profissão. E eles tratam nesse sentido de que seja alguma coisa intrínseca e que circula, e que a emoção ajuda a dar sentido à profissão. Né? Ela está presente no fazer jornalístico, né? Uma atividade que é atravessada, como outras podem se pensar atravessadas por emoção, mas no caso eles estão estudando jornalismo, né? Eu também penso nos meus estudos estudando jornalismo, produção de conteúdo. O Paulo Freire fala sobre afetação, né? A Maria Paulina, uma pesquisadora colombiana, fala sobre as emoções e os sentidos, né? Essas camadas da comunicação que poderiam ser levadas a sério com mais profundidade. Você está questionando e pondo as emoções no contexto da comunicação e do jornalismo de forma mais efetiva. Aí eu queria aproveitar e perguntar também como é que a gente pode ver essas emoções, o sensível e as afetações dentro da academia, né? Porque você tem um grupo de pesquisa, Trampo, que é novo, assim, vamos colocar aí como um projeto CNPq, mas que também está começando a criar uma forma mais densa de emoção. Eu queria saber como é que as emoções têm trabalhado dentro da academia e dentro do seu grupo de pesquisa. Aí no Trampo a gente se interessa por estudar os ambientes de trabalho,
né, e as formas de trabalho, os processos de trabalho no campo do jornalismo, né? Trampo é trabalho em mídia, teoria e praxis noticiosa. Então, sempre pensando trabalho, meios de comunicação, pensando teoria e a prática, né? E é uma prática que é também atravessada por emoções. Nós vamos fazer um evento agora no dia 22 e 23 de maio, aqui na UESP, e nós vamos até apresentar o resultado de uma pesquisa, né, que a gente fez, e a gente fez sobre as mídias alternativas em Teresina. Né? Elencamos 8 mídias e fizemos um primeiro mapeamento, assim, tentando ver as pessoas que fazem parte dessas mídias e como elas trabalham, o que motivou elas a construírem, a participarem, criarem essas mídias. A gente vê que muitas vezes muitos têm formação em jornalismo, né, grande parte tem formação em jornalismo, muitos não estavam achando que conseguiam estar colocando pautas ou abordagens, ou que queriam, nas formas mais convencionais de comunicação, revelava ali uma certa insatisfação com o que estava sendo visto, produzido, e resolveram ir criando as suas mídias. Né? A gente sabe que isso a gente consegue hoje, porque é permitido por conta da tecnologia que a gente consegue produzir alguma coisa de modo mais prático e mais rápido, mas a gente não esquece também que isso está ligado às plataformas que estão desreguladas e que são concentradas e que nos tornam, quem produz mídia independente, torna essas pessoas dependentes dessas plataformas que elas não controlam. Né? E são pessoas que muitas vezes trabalham sem uma remuneração formal. Isso eu estudei no doutorado também, estudando a mídia ninja, tentando pensar em outras formas, como você se sente remunerado, né? Outras formas de remuneração. Isso não significa nem romantizar o trabalho, todo mundo tem boleto, precisa pagar os boletos, né? Não significa isso, mas significa a gente também pensar nessas outras formas de motivação para as pessoas para produzirem jornalismo, né? Que não apenas as que já são mais visíveis, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso receber uma remuneração que seja justa pelo que eu faço e tal, e levar minha vida adiante. Né? E o que leva, né, por exemplo, nós pesquisamos 8 grupos aqui, e tem mais, certo? Nós pesquisamos entre os que são mais acessados. O que leva essas pessoas a dizerem: eu não quero arrumar um emprego ali naquele meio de comunicação, eu quero juntar meus amigos e fazer alguma forma de mídia, fazer minha mídia e conseguir distribuir isso de alguma forma. Muitas vezes essas pessoas não estão sendo remuneradas ou estão procurando, né, formas diferentes de remuneração. Professora, diga. Desculpa, é porque você não pode me interromper, senão vou falando. É porque você está falando de remuneração e chegou aqui uma pergunta da Cíntia. Eu vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada. Como ter independência dos serviços das chamadas Big Techs, sendo que elas comandam os meios de produção, né, e distribuição? É possível? Eu aproveito para pensar esse lugar da pesquisa, mas também da prática, né, da praxis, pesquisa e teoria juntos. Isso. Nós estamos tão dependentes das Big Techs hoje que a nossa briga tem que ser pela regulação. A gente não tem uma escapatória se a gente não briga pela regulação, porque isso é mais até do que o jornalismo, tá? Essas plataformas, elas têm interferido nas democracias no mundo inteiro. Elas têm estimulado um crescimento da extrema-direita no mundo. Então, essa crise do jornalismo não é uma crise só do jornalismo, é uma crise das democracias também, e essas crises estão muito ligadas. É uma crise do capitalismo, é uma crise da democracia, é uma crise do jornalismo. Elas estão muito ligadas, e é importante que a gente perceba essa ligação. E para a gente sair dessa crise do jornalismo, que é também uma crise das democracias, por isso ela se torna mais séria até do que se fosse somente numa categoria profissional,
né? Então, ela se torna séria e profunda, e daí a nossa preocupação com a regulação das plataformas. Né? Não pode as empresas têm que obedecer regulações dos estados. Não é uma coisa simples, porque são poderosas e transnacionais, né? E às vezes ficam com ameaças, então eu vou sair desse país, né? Não vou mais atuar aqui, mas tem que ter regulação para essas plataformas. Nenhuma empresa pode ficar atuando, ainda mais com um papel tão importante, crucial, como elas têm tido, de forma tão pensando muito nos. Olha o modelo que a gente chegou. A gente chegou num modelo de muita desinformação, né, de muita distribuição de mentira, que para elas justifica. Né, para elas estão ganhando dinheiro com isso, então justifica que num país se ocorra um golpe de Estado, justifica que se dissemine mentiras, né, para a gente não justifica. Né? Então, a nossa briga tem que ser realmente pela regulação, porque é inegável o poder que elas têm, e é uma briga maior do que a briga do jornalismo. Por isso também, às vezes, é até injusto a gente querer responsabilizar só o jornalismo. O jornalismo não vai conseguir sair dessa sozinho, certo? Precisamos dos estados, precisamos dos sistemas de justiça dos estados, precisamos de mais gente nessa briga. A outra pergunta que chegou aqui é da professora Eula também. Como analisar o uso do medo no jornalismo para induzir as pessoas a se acuarem, né? Se submeter a ideologias políticas. Como é que a gente pode pensar isso? É possível a gente pensar isso de uma forma efetiva, prática? As emoções, eu comentei, são usadas, né, pelo capitalismo. O medo é uma emoção usada pelo capitalismo, e outras emoções também são usadas. Né? E a gente não pode esquecer que o capitalismo, assim como as tecnologias, estamos falando das big techs, né? O capitalismo, assim como as tecnologias, elas também trabalham com ideologias, né? E a ideologia do capitalismo, como a ideologia também muito forte das big techs agora e das tecnologias, é uma ideologia muito ligada ao que é eficiente, o que é moderno. Né? Então, se você questiona, se você tenta pensar criticamente sobre isso, parece que você está ultrapassado, não está compreendendo, não está entendendo as transformações. Né? Só que a gente tem que pensar que isso também são ideologias que estão sendo colocadas como inescapáveis. Né? Então, o capitalismo é moderno, a tecnologia é moderna, as big techs são modernas, não dá para a gente escapar, a inteligência artificial é moderna, né? E só que para isso tudo a gente tem que olhar do ponto de vista crítico, né? Do ponto de vista que a gente consiga analisar. Eu penso que um problema grande que a gente tem hoje é o tempo para a gente refletir sobre isso tudo, porque o próprio modelo que se coloca, que o capitalismo coloca, e as big techs colocam, elas não querem que a gente tenha muito tempo para raciocinar mesmo, não. Então, tudo é muito urgente, tudo é muito rápido, a gente passa muito tempo nas redes sociais, muito tempo passando essa timeline, e o Trivinho usa dromocracia, né, no sentido de tempo, de dromos. Né? Então, a gente vive num tempo acelerado, porque é um tempo que é interessante para esse capitalismo, é um tempo que é interessante para as big techs, né, para as tecnologias. Não é um tempo... O tempo nosso da academia tem que ser o tempo da reflexão. Então, tem que ser, vamos parar. A inteligência artificial está mudando tudo, pois tá, vamos parar, vamos pensar sociologicamente, filosoficamente, vamos pensar o que isso significa, que consequências isso pode ter. E a gente é muito empurrado contra a parede, contra esse tempo, como se a gente tivesse só que aceitar, e vai, senão tu se atrasa, e vai, corre em frente, segue em frente. Né? Só que esse segue em frente é um seguir em frente sem reflexão, sem regulação, sem o ponto de vista crítico. Né? E nisso, alguém se beneficia, alguém se prejudica. Né? Eu vejo agora aqui no Piauí, está visto como se propagado como se fosse uma coisa positiva. Vamos ser o primeiro estado a ter ensino de inteligência artificial nas escolas. Aí, é positivo e tudo. É muito
muito sintomático dessa coisa que a gente não para pensar e a gente tem que fazer e dizer que é moderno. Tá? Então, vamos pensar, isso é positivo? O que é, de fato, essa inteligência artificial? O que é que isso pode provocar? Sim. Professora, o nosso tempo, infelizmente, é um tempo social, é curtinho, e o tempo social leva um momento específico e um fluxo específico, né? Então, infelizmente, não dá para bater papo por horas, porque, enfim, digitalmente a gente também cansa o público e tudo mais. Mas eu queria que você deixasse como é que a gente poderia encontrar mais pesquisas suas, porque eu sei que tem a Revés que é a revista, que você é coautora, coprodutora, co-diretora. E vou até colocar aqui na tela para quem quiser dar uma olhadinha. Esse é o livro e o QR Code que está aparecendo aí também tem acesso à dissertação, a tese, desculpa, gente, a tese de doutorado. Então é só clicar que vai aparecer a tese, você vai poder ler parte do material que virou livro. E também tem um QR Code da Revés 3, da parte digital, que você pode encontrar a plataforma e também fazer os pedidos e leituras. Mas eu fiquei sabendo que você também está como colunista da revista Piauí e de outros espaços também de educação. Onde é que a gente pode encontrar mais material, mais texto, mais pesquisas da Samara e do Grupo Trampo? Certo. Mas o livro é dissertação mesmo, viu? Você falou certo antes. É dissertação do mestrado. No doutorado, eu me encaminhei, não lancei livro, mas estou organizando para lançar. No doutorado, eu me encaminhei de aprofundar as emoções. Então, a minha pesquisa de doutorado a de mestrado foi orientada por Jaqueline Dourado, né, nossa orientadora, né, Jada, de mestrado, e a de doutorado foi orientada por Fábio Pereira, na UNB. E no doutorado, eu me encaminhei, eu aprofundei a questão das emoções. O título, né, da minha pesquisa de doutorado é Comovidos, Engajamentos e Emoções na Mídia Ninja. Então, eu uso como objeto de observação a mídia ninja, mas para pensar nos engajamentos e nas emoções que circulam nos formatos coletivos, tá? De modo geral. E comovidos, porque essa palavra às vezes a gente esquece a origem da palavra, mas o significado dela é mover junto. Então, você move junto, comove, né? Emociona. É nesse sentido. Bom, temos. Esse livro eu tenho ele impresso e tem aí o QR Code que o Jada disponibilizou, né? Que dá para vocês terem acesso também. O livro da tese eu ainda estou organizando para fazer esse lançamento. Né? A Revés 3, a gente tem o site. Na Piauí eu escrevo alguns textos e alguns são disponíveis também aberto no site deles, outros só no impresso. Né? E temos o Trampo, temos a página no Instagram, então estamos aí fazendo uma série de pesquisas e queremos organizar também melhor esse canal para a gente conseguir distribuir melhor essas pesquisas. E a gente encontra as pesquisas também nos congressos, né? Temos pesquisas publicadas nos anais do Intercom, nos anais da ULEPIC, e estamos sempre participando, e SBPJ, participando e colocando essas pesquisas. Professora, eu queria agradecer imensamente esse papo e esse momento de reflexão, né, que a gente está fazendo, suspendendo o cotidiano para pensar essa comunicação, essas emergências e também essas emoções do cotidiano. Eu queria muito agradecer em nome do EMERGE, em nome da UF, e queria deixar o espaço aberto também para você fazer seu agradecimento final. Ok, eu queria fazer uma referência a Gramsci, né? Porque a gente falou aqui muito de razão e de emoção, e ele falava que a gente tem que ter o otimismo da vontade,
que é como se fosse a emoção, né, o otimismo da vontade, e tem que ter o pessimismo da razão. Né? Então, às vezes, quando a gente tem esses cenários, assim, quando a gente pensa as plataformas muito poderosas e tudo, essa coisa desregulada, aí a gente tem que ter esse pessimismo da razão para a gente conseguir ser crítico a esses espaços e esses contextos. E a gente tem que ter o otimismo da vontade para a gente estudar, para a gente pesquisar, para a gente cobrar, para a gente ir atrás desses caminhos que nos levem para cenários mais positivos, né? Eu acho que momentos assim onde cresce a desinformação, onde as plataformas estão tão poderosas, trazendo oportunidades, mas trazendo também que estamos aqui aproveitando uma oportunidade de plataforma, né? Mas trazendo também ameaças, eu acho que são momentos bons quando a gente pode discutir esses espaços que a gente tem discutido, como vocês abrem aí no Emerge, acho super importante. Então, que é disso que a gente está precisando. Eu acho que o jornalismo nunca foi tão importante. Quanto mais cresce desinformação, mais o jornalismo é importante. E aí a gente precisa desses espaços para discutir. Então, agradeço a vocês o convite, agradeço a quem está vendo agora e a quem vai ver depois. Mais uma vez, obrigado, professora. E a gente vai encerrando mais um programa Comunicação em Movimento. O programa de hoje teve a operação minha, Jader Damasceno, e também da doutoranda Cíntia, e coordenação do professor doutor Adilson Cabral, tanto na produção quanto na apresentação, eu fiquei responsável, e a gente se vê logo em breve no próximo programa da Comunicação em Movimento. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais e a gente se vê logo mais.